Bem-vindas e bem-vindos de volta. Nesse instante, convidamos a senhora desembargadora vice-presidente do TRT5, Léa Nunes, para presidir a mesa, e convidamos para ministrar a palestra sobre o tema Cibersegurança, Privacidade de Dados e Gestão de Risco de TI em um Mundo Digital Complexo. Quais os riscos para o Judiciário? O senhor juiz João Tiago Guerra e a senhora juíza Andréa Pressas. A desembargadora Léa Nunes apresentará a palestrante e o palestrante. Bem, gente, vamos receber aqui os colegas, né? Tiago e Andréa. É um tema importante que nós vamos tratar agora. Fala-se da inteligência artificial. Esse conceito de inteligência artificial já existe há 70 anos, né? Eu estava falando isso agora, e ele vem em destaque pelos booms que estão acontecendo desde 2012, principalmente a partir de 2022, quando já se fala na inteligência artificial de imagens, né, de pessoas. Então, é isso que está acontecendo, e por isso é que cada vez mais temos a necessidade de elaborar as estratégias, né, para a proteção desses riscos na nossa tecnologia. Então, primeiro vai ser a doutora Andréa, doutor Tiago, né? Doutor João Tiago Guerra, ele é magistrado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, é juiz auxiliar da presidência, né, do CNJ. O seu mandato vai até 2025, mestre em Direito e Poder Judiciário. Então, eu passo a palavra agora a doutor João, nosso colega, para ministrar a sua palestra, por favor. Muito obrigado, desembargadora. Se a senhora me permitir, eu vou ficar em pé para falar, se não for abusar da minha... Pessoal, muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. Ter a oportunidade de falar sobre esse grande processo, esse grande momento que estamos todos vivenciando, né, da transformação digital do Poder Judiciário, é sempre enriquecedor. Quando a gente para pensar no que está acontecendo, a gente percebe o quão rápido as mudanças estão acontecendo e o quanto a gente não pode se distrair, porque senão a gente acaba sempre perdendo alguma coisa importante. Meu nome é João Tiago, eu sou magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E, atualmente sou juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, supervisor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação. Atuo no Conselho Nacional de Justiça desde a gestão da ministra Rosa Weber e acabei permanecendo na gestão do ministro Barroso. E atuo como supervisor do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, então há 2 anos, mas, no final das contas, eu atuo como um gestor de tecnologia já há aproximadamente 10 anos. Eu fui juiz auxiliar da presidência do meu tribunal, depois atuei na corregedoria do meu tribunal, onde eu também atuei numa frente de tecnologia da informação, mais voltado a Big Data, Analytics. Então, nos últimos 10 anos, eu tenho atuado essencialmente como um gestor de tecnologia. Isso me permite, e agora, por último, no Conselho Nacional de Justiça, eu sempre costumo me ver, me enxergar, me imaginar como uma testemunha ocular da primeira fila desse grande processo de transformação digital que tem acontecido no Poder Judiciário. São 10 anos atuando não só como um líder de tecnologia do meu tribunal, mas atuando também em parceria em projetos do Conselho Nacional de Justiça e agora, mais recentemente, no próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, eu venho até aqui hoje para conversar com vocês,
para contar uma história, para contar um pouco do que eu tenho testemunhado ao longo desses últimos 10 anos. É óbvio que, como toda história, é uma perspectiva de um conjunto de acontecimentos. Hoje, no Conselho Nacional de Justiça, nós temos 4 colegas que supervisionam a área de tecnologia. Se outro dos meus colegas, o doutor Adriano, o doutor Libonati ou o doutor Rafael estivessem aqui para contar uma história parecida, provavelmente eles contariam essa história com outros detalhes, contariam essa história com alguma riqueza diferente. Enfim, somos testemunhas. E todos os senhores bem sabem, se a gente chamar 10 testemunhas para contarem uma história, a história vai ter 10 versões diferentes. Mas eu prometo ser o mais fiel aos fatos, pelo menos da forma como eu me lembrar sobre eles. E a história que eu vou contar um pouco sobre, que eu vou compartilhar com vocês, é a história do que aconteceu no Poder Judiciário nos últimos 10 anos, nesse grande processo de transformação digital. E eu preciso contar um pouco dessa história para que, da metade para frente desses minutinhos que eu vou conversar com vocês, para que algumas perguntas que a gente precisa responder, para que elas comecem a fazer sentido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é transformação digital, tanto num sentido mais amplo, sobre o que é a transformação digital no Poder Judiciário. A gente vai falar um pouco sobre esse grande fenômeno da datificação da atividade jurisdicional. A gente vai falar sobre dados, vamos falar sobre um pouquinho sobre segurança e, no final, sobre riscos. Eu queria falar aqui que eu gostei muito da palavra do professor, da fala do professor Requião, já falei isso pessoalmente a ele. Algumas das coisas que eu vou falar vão dialogar diretamente com a perspectiva que ele combinou, que ele falou, e a gente não tinha combinado isso antes. Tá? Mas quando 2 testemunhas falam a mesma história, é um bom sinal. Sinal de que a história tem algum fundo de verdade. Tá? Então, eu queria começar tentando ajudar vocês a entenderem o que é essa tal de transformação digital. É importante a gente começar entendendo isso. O que é transformação digital? Transformação digital, eu sei que esse é o 18º encontro, eu sei que esse é o 2º encontro desse ano, eu imagino que vocês já devam ter ouvido falar sobre isso antes. Algumas coisas que eu vou falar aqui não são novidade, mas, assim, por uma questão de lógica, eu acho importante a gente pensar sobre isso um segundo. O que é transformação digital? Essa é uma palavra, é uma expressão que está na boca de todo mundo fala. Se você jogar isso na internet, no Google, vai aparecer 1 milhão de resultados. Transformação digital. Transformação digital. O que é transformação digital? Transformação digital é justamente esse grande processo de integração da tecnologia ao jeito de ser das organizações. A imagem fala mais do que a definição. É quando você começa, não é colocar computador para as pessoas trabalharem. Isso é a informatização dos anos 80. Transformação digital é muito mais do que isso. Transformação digital é quando a tecnologia, quando o uso da tecnologia passa a fazer parte, ela se integra à forma como as organizações trabalham. Ela faz parte do jeito de ser das organizações. Ela afeta a forma de ser das organizações. Quando a gente pensa nessa ideia de transformação digital e a gente começa a olhar para o Poder Judiciário, a gente pensa o judiciário de 10 anos atrás e o judiciário de hoje, a gente começa a conseguir enxergar que a gente realmente está num processo de transformação digital. Mas talvez fique mais claro se a gente pensar, por exemplo, não na gente, vamos pensar nos bancos. Quem aqui lembra como eram os bancos há 15 anos atrás?
grandes agências, filas, cheque, compensação bancária, transferências com 2, 3 dias, extratos impressos. Lembra? Todo mundo, né? O que é um banco hoje? Né? Exatamente. Quando eu, né, banco hoje. Banco hoje. Né? Isso é transformação digital aplicado a um setor crítico da nossa vida. Aconteceu nos últimos 15 anos, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Algumas pessoas nem se deram conta de que as agências foram minguando, de que tudo mudou, de que agora tem Pix, de que ninguém usa mais cheque. E o judiciário, a mesma coisa. O judiciário também mudou muito. Se a gente for pensar como éramos há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, antes da implantação do PJE aqui, na Justiça do Trabalho, há 15 anos atrás, e como nós somos hoje, nós também mudamos muito. E não mudamos só porque o processo de papel desapareceu. Nós mudamos a forma como nós trabalhamos. Nós nos tornamos totalmente dependentes da tecnologia. A tecnologia faz parte da forma como nós trabalhamos. A tecnologia nos transformou. E quais são as principais tecnologias que estão associadas a esse grande processo de transformação digital? Computação em nuvem, internet das coisas, Big Data Analytics, inteligência artificial e machine learning, internet móvel, principalmente a 5G e o blockchain. Esse conjunto de tecnologias está diretamente associado a esse grande processo de transformação digital que está acontecendo em toda a sociedade. Computação em nuvem. Hoje, a gente já não tem os grandes data centers, tudo acontece na nuvem, os seus dados estão na nuvem, tudo acontece na nuvem e a gente nem sabe. A gente nem sabe, tudo se tornou muito mais barato, tudo se tornou muito mais cômodo, tudo se tornou muito mais escalável. A gente tem uma infinidade de dispositivos produzindo dados em tempo real. Seu carro produz dados, seu celular produz dados, seu relógio produz dados, sua geladeira produz dados, seu computador produz dados, seu tênis produz dados. Tudo conectado à internet, produzindo toneladas e toneladas de dados. Seu ar-condicionado produz dados, sua cama produz dados, tudo produz dados, sua máquina de lavar roupa produz dados, tudo está conectado à internet, tudo está produzindo dados. Tudo está sendo analisado. O seu tribunal produz toneladas de dados. A sua unidade judiciária produz toneladas de dados e a sua unidade judiciária é analisada toda semana, todo dia. Talvez você mesmo analise a sua unidade judiciária todo dia, toda semana, todo mês. Se você não faz, a sua corregedoria faz. A inteligência artificial, como já foi bem dito aqui hoje, também está presente, não nos iludamos, ela está presente sim, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, ela não é uma coisa do amanhã. A internet 5G responsável pela... A gente ainda tem o mau hábito de chamar isso daqui de um celular, mas isso daqui é a coisa que isso daqui menos é um celular. Né? Isso daqui é a coisa que isso daqui menos é um celular. Isso daqui, o nome correto, isso daqui é um dispositivo portátil, um dispositivo móvel, é um computador móvel. E ele é móvel justamente por conta dessa tecnologia 5G. Isso é um computador de bolso. E o blockchain, que talvez para nós, do setor público, a tecnologia é menos impactante, mas em termos sociais, uma tecnologia que
abriu as portas para a possibilidade de um mundo menos governado, um mundo de uma economia mais autogovernada, autossustentada, um mundo de uma economia livre, menos fiscalizada, também foi uma grande revolução. Para o Poder Judiciário, como é essa história de transformação digital? Para o Poder Judiciário, a transformação digital ela tem as mesmas características, mas ela tem uma coisa diferente. A transformação digital, para o Poder Judiciário, ela também tem a ver com a ideia de incorporação de tecnologia, muita tecnologia, melhoria do processo de trabalho, mas ela tem uma coisa muito particular quando a gente pensa em transformação digital do Poder Judiciário. Ela é orientada à melhoria, ao incremento da eficiência, à redução de custos e à melhoria da experiência do usuário. É claro, pessoal, a gente hoje, 15 anos depois que a gente está fazendo transformação digital no Poder Judiciário, é muito fácil para nós a gente olhar e falar que transformação digital no Poder Judiciário é desse jeito. Quando a gente começou, não era assim que a gente pensava, né? Hoje, olhando em retrospectiva e tentando colocar as coisas nos eixos, a gente pensa e fala e catequiza. Transformação digital no Poder Judiciário é incremento de eficiência, redução de custos, usuário no centro. Essas são as premissas do processo de transformação digital do Poder Judiciário. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Muitas vezes a gente fez transformação digital no Poder Judiciário de forma atabalhoada, de uma forma não programática, de uma forma... Enfim, do jeito que a gente faz, errando mais do que acertando. Mas hoje, a nossa visão de transformação digital para o Poder Judiciário envolve necessariamente esses valores, esses ganhos. Incremento de eficiência, redução de custos e melhorar a experiência do usuário. E aqui é importante um aprendizado muito relevante que nós tivemos também ao longo desses 15 anos fazendo transformação digital no Poder Judiciário. A gente aprendeu a duras penas que transformação digital não é só sobre tecnologia. Que, embora a gente dependa muito de tecnologia para fazer transformação digital depende muito, mas muito, de melhoria de processos de trabalho e depende muito, mas muito das pessoas. Se a gente não fizer isso de uma forma, transformação digital, de uma forma integral, envolvendo toda a organização, trabalhando aspectos culturais, melhorando os processos de trabalho, se a gente simplesmente quiser informatizar o que a gente fazia desde a década de 1900, a gente vai continuar sendo péssimo naquilo que a gente sempre fez. A gente precisa pensar de uma forma transformadora para avançar no processo de transformação digital. Então, a transformação digital ela tem aí uma série de premissas, mas é importante a gente se concentrar numa coisa. Transformação digital, quando o Judiciário decidiu avançar nesse processo de transformação digital, ele não fez isso por um capricho. Ele não fez isso porque alguém chegou lá e decidiu brincar de fazer transformação digital, porque algum grande líder achou que era bonito e era isso, que esse era o norte, vamos todos caminhar para cá. Transformação digital para o Poder Judiciário, ela foi uma necessidade. O Judiciário precisou e ainda continua precisando avançar no seu processo de transformação digital, por uma questão de sobrevivência. E por quê? Porque nós somos constantemente premidos por uma dura realidade, todo mundo conhece, né? A realidade dos números. Né? A realidade dos números, eles são implacáveis, eles são duros para nós. Se a gente observar aqui os nossos indicadores, ano após ano, a gente recebe mais demandas, a gente baixa mais processos, mas a gente ainda fica devendo nos casos pendentes.
No ano de 2022, a nossa despesa total, o orçamento do Poder Judiciário já chegou na casa de 116 bilhões de reais. 116 bilhões de reais o orçamento total do Poder Judiciário. 3,11 gastos com tecnologia da informação. Ao final de 2022, éramos 18.131 magistrados e tínhamos 4.220 cargos vagos, cargos não providos. 272 mil servidores, mais 145 mil auxiliares, alguma coisa em torno de 400 mil auxiliares, servidores, num sentido amplo. 18 mil magistrados, 400 mil servidores, custando 116 bilhões de reais por ano para tocar um acervo de 82 milhões de processos e um ingresso de 35 milhões de casos novos. A gente não está dando conta. E todos os estudos sinalizam que não vai melhorar esse cenário. Não vai melhorar esse cenário. Não vai haver um arrefecimento dos indicadores de litigiosidade. A sociedade não vai se tornar mais pacífica. Mesmo porque eu nem sei se ela deveria se tornar mais pacífica. Qual é o fato social relevante que aconteceu para que a gente pare de levar ao judiciário as lesões ao direito? O Brasil se tornou o quê? A Suécia? Não, né? Se isso não aconteceu, o que vai mudar? Se não havendo um fato social transformador relevante, esses indicadores de litigiosidade vão se tornar os mesmos. Cada dia é mais difícil a gente prover os cargos de magistratura. Carreira desinteressante, muitos dizem. Prover os cargos de servidores também não é tão simples assim, né? Servidor é caro, é um casamento, 35 anos. Não é? Qual que é a solução? Tecnologia. Muitos dizem. Usar a tecnologia para cobrir o nosso gap de produtividade, fazendo com que cada um desses 18 mil magistrados e 400 mil servidores consiga fazer mais. Nós precisamos ser mais produtivos. A transformação digital para nós não é uma escolha, é uma necessidade. E aonde nós estamos, no final das contas, em termos de transformação digital? Nós estamos, assim, existem vários indicadores desse grande processo de transformação digital, né? Talvez alguns dos mais fáceis de serem compreendidos seja o nosso indicador de digitalização de casos novos, né? Esse é o indicador do final de 2022. Hoje, já em meados de 2024, esse indicador já está em 99,6%, ou seja, a cada 100 casos novos, 99,6 casos novos ingressam já no formato nato digital, ingresso em formato eletrônico. Do acervo, agora também dados recentes, a gente já passamos da casa dos 90% do acervo, daqueles 90 e tantos milhões de casos pendentes de julgamento totalmente digitalizados, mais de 90% deles digitalizados. Temos aí alguma coisa em torno de 10%, pouco menos, pendente de digitalização. Em algum momento, o Tribunal de Contas da União havia apontado que o Brasil possuía uma grande esquizofrenia de sistemas, de processo judicial eletrônico, quase 60 soluções de processo judicial eletrônico diferentes, Brasil afora. Hoje não. Hoje nós nos resumimos a alguma paz, né? Basicamente são 4 grandes sistemas, né? PJE, EPROC, SAGE e PROJUDE, né? Contando aqui PJE, estou falando PJE da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e da Justiça
eleitoral, como se fosse a mesma coisa, embora a gente saiba que existe uma diferença substancial entre o PJE da Justiça do Trabalho e o PJE da Justiça Estadual e Eleitoral, mas, basicamente, o ecossistema de soluções de processo judicial eletrônico se estabilizou nesse conjunto de soluções. A gente não tem mais aquela corrida maluca de processos judicial eletrônico. A corrida maluca hoje é outra, é a corrida maluca das soluções de inteligência artificial. O pessoal já mudou, não quer mais brincar de processo judicial eletrônico, quer brincar de IA, cada um com a sua. A gente tem também um grande portfólio de soluções, de ferramentas de apoio à atividade jurisdicional, dentro de uma grande política denominada Plataforma Digital do Poder Judiciário, a PDPJ-BR, a Justiça do Trabalho fortemente integrada a essa política e usuária da Plataforma Digital do Poder Judiciário. A plataforma, a PDPJ-BR, utiliza o que há de mais moderno em termos de padrões tecnológicos, desenvolvimento colaborativo, computação em nuvem. Aqui alguma das principais soluções de tecnologia que estão disponíveis para consumo e que estão associadas a esse grande esforço nacional de desenvolvimento colaborativo baseado na PDPJ-BR, DataJude, CEU, Sniper, SNGB, BNP 3.0, aquela carinha com o triângulozinho na cara ali é o SAREF, que é um sistema de reconhecimento facial para execução de pena de apenados que cumprem pena em regime diverso do fechado. A Pangeia, que é da Justiça, oriundo da Justiça do Trabalho, foi uma solução nacionalizada a partir de uma iniciativa patrocinada pelo CSJT. Renajude, Cisbajude, Domicílio Eletrônico, Jump, enfim, um grande portfólio de soluções, de ferramentas de apoio à atividade jurisdicional disponível para consumo no marketplace. Eu gostaria de mencionar, dentro desse grande portfólio de soluções, o Codex, que é a Estratégia Nacional de Unificação de Dados Judiciais no Conselho Nacional de Justiça. Hoje, o Codex, eu acho que isso é uma informação interessante, porque a gente vai voltar a ela mais adiante. O Codex, no repositório Codex, o Conselho Nacional de Justiça consegue hoje integrar dados de 93 tribunais, são dados de 217 fontes de dados diferentes, instâncias diferentes, de diferentes sistemas, são 297 milhões de processos dos 93 tribunais que estão à disposição do Conselho Nacional de Justiça, mais de 13 bilhões de documentos estão à disposição do Conselho Nacional de Justiça, oriundos de 93 tribunais. Essa solução permite hoje o desenvolvimento de uma série de produtos e serviços nacionais baseados em dados. Por muito tempo, o Judiciário brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça, desejou que o Judiciário todo utilizasse um sistema único. Isso não aconteceu e nunca vai acontecer, mas é muito provável que, em algum momento do futuro, os usuários dos serviços judiciais possam ter uma visão única do judiciário brasileiro. Não porque o judiciário passou a utilizar um sistema único, mas porque o Conselho Nacional de Justiça conseguiu reunir em um único lugar dados sobre todos os processos do Brasil. E esses dados estão demorando, em média, menos de 10 minutos para chegar ao Conselho Nacional de Justiça. Então, se um processo de qualquer um dos senhores tiver uma movimentação, em menos de 10 minutos, essa movimentação estará replicada no Conselho Nacional de Justiça. E o Conselho Nacional de Justiça está desenvolvendo uma série de produtos e serviços para os usuários a partir desses dados. Por exemplo, o próprio portal de serviços, que deve ser disponibilizado como uma grande interface única para os usuários externos, principalmente para os usuários internos também, um lugar onde vai poder ser, por exemplo, distribuídas as cartas precatórias Brasil afora, justiça a justiça, e para os usuários externos a consulta nacional de processo unificado, uma consulta nacional de pessoas,
tudo com base nesse grande repositório de dados que está sendo consolidado no Conselho Nacional de Justiça. Além disso, eu também gostaria de fazer uma menção ao repositório Sinapses, que é o catálogo de soluções de inteligência artificial do Conselho Nacional de Justiça. Hoje nós temos depositados no Sinapses 160 modelos de inteligência artificial desenvolvidos por esses tribunais, 73 da Justiça Estadual, 28 da Justiça Eleitoral, 14 pela Justiça do Trabalho. Né? Esses modelos, alguns estão sendo efetivamente utilizados, outros estão lá apenas como prova de conceito, mas o fato é que são 160 modelos desenvolvidos e depositados na plataforma Sinapses. A propósito da questão da inteligência artificial, não é o tema específico da minha palestra, mas eu gostaria de de compartilhar com vocês, porque isso eu acho que é importante, uma recuperação do resultado da última pesquisa que foi feita pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o uso de inteligência artificial no Judiciário brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça realizou nos últimos 3 anos uma pesquisa. Em 2021 e 2022, essa pesquisa ela foi apenas publicada num painel analítico, mas em 2023, essa pesquisa ela foi não só publicada num painel, mas também em um relatório executivo, está lá no portfólio de publicações. Existem várias pesquisas sobre o uso de inteligência artificial no Judiciário brasileiro, valem a pena ser vistas. Eu menciono especificamente a pesquisa da FGV, uma pesquisa muito interessante de ser lida, mas a pesquisa do CNJ ela tem uma diferença. A pesquisa do CNJ ela contou com resposta de todos os tribunais. Todos os tribunais responderam, todos os tribunais e todos os conselhos responderam. O único tribunal que não respondeu foi o Supremo Tribunal Federal. O único que não respondeu, todos, 100% respondeu. Então, os dados dessa pesquisa foram coletados em novembro e dezembro de 2023. Até aquele momento, até meados, até o dia 10 de dezembro de 2023, essa pesquisa ela mostra uma radiografia extremamente confiável do que estava acontecendo em termos de uso de inteligência artificial no Judiciário brasileiro. Não tem pesquisa com esse grau de confiabilidade. Nenhuma outra pesquisa tem uma população, uma amostra que corresponde a 100% da população. O grau de confiabilidade dessa pesquisa é de 100%, porque todo mundo respondeu. O pessoal foi muito simpático, muito querido com o Conselho Nacional de Justiça nesse dia. Assim, a gente nem precisou xingar ninguém nesse dia, eles foram muito queridos mesmo. E aí, o que essa pesquisa mostrou para a gente? 94 tribunais responderam, foram catalogados 140 projetos de inteligência artificial e 62 tribunais, naquele momento, disseram: eu possuo projeto de inteligência artificial. De 94 tribunais, 62 disseram: eu possuo projeto de inteligência. E aí, projeto, entenda-se, em qualquer momento do ciclo de vida da iniciativa, tanto nas fases iniciais quanto em efetiva produção. Tá? É projeto já em produção. É uma tecnologia não a mais adequada, mas, enfim, é projeto em produção. 62 tribunais disseram, naquele momento, que já tinham alguma iniciativa envolvendo inteligência artificial. E aqui um dado interessante, importante a respeito dessa pesquisa. Os tribunais disseram: qual foi a maior dificuldade que você teve para iniciar projetos de inteligência artificial? A maior parte das perguntas, a maior parte das respostas para essa pergunta: nós não temos recursos humanos especializados para abrir projetos de inteligência artificial, ou nós não temos estrutura tecnológica adequada para abrir os projetos. Guardem isso. Faltam pessoas para abrir projetos de inteligência artificial. Seguindo, quais são, daqueles que já abriram,
Ok? O tribunal abriu, ele superou a barreira, ele conseguiu abrir um projeto, só aquele 62. Você tem dificuldade para desenvolver? Tenho. Quais são as principais dificuldades que você tem para desenvolver projetos de inteligência artificial no seu tribunal? Novamente, encontrar profissionais qualificados para trabalhar com inteligência artificial. Obtenção de dados. Mas, gente, eu tenho lá 273 milhões de processos no Codex, 13 bilhões de documentos. Obtenção de dados em quantidade, qualidade ou diversidade adequada. Complexidade na integração de sistemas de IA com sistemas existentes. A bendita da última milha. Às vezes eles passam um tempão desenvolvendo uma solução de IA e depois eles não sabem o que fazer com ela. Para que ela serve? Aonde que eles vão consumir a solução de IA? Como ela chega para o meu usuário? E a necessidade de adaptação dos processos e rotinas já estabelecidas. Quem serve a quem? Quem se adapta a quem? A IA se adapta ao juiz ou o juiz se adapta à IA? Vamos lá, o que mais que a pesquisa falou? 63 projetos já em produção, IA funcionando. IA funcionando. Importantíssimo. Quem desenvolve inteligência artificial para o judiciário brasileiro? Professor, guarda essa para o senhor. Basicamente, os tribunais isoladamente ou os tribunais em consórcio. Em terceiro lugar, em parceria com as universidades. Tudo o que a gente consome de inteligência artificial hoje é nosso. Nós desenvolvemos. Hoje, a inteligência artificial que é consumida no judiciário, fomos nós quem desenvolvemos. Sozinhos, em conjunto ou com a academia. É isso. E para que a gente usa inteligência artificial? Essa pergunta foi interessantíssima. Já faz um tempão que a gente está desenvolvendo inteligência artificial. A gente não começou ontem. A gente tem a resolução 332, ela é de 2020. É a resolução que disciplina a plataforma Sinapses. Quando a resolução foi editada, os tribunais já estavam desenvolvendo inteligência artificial. Tem tribunal desenvolvendo inteligência artificial desde 2018, 2017, 2016 e dali para trás. Para que a gente desenvolve inteligência artificial no judiciário brasileiro? Basicamente para as mesmas coisas, basicamente para fazer o arroz com feijão. Classificação de documentos, busca de casos similares, automação de documentos processuais, indexação de parte de documentos digitalizados. Indexação de documentos digitalizados. Gente do céu, sugestão de movimento para despacho. Sabe o que é isso? Você fez o despacho, não tem que lançar lá qual que é o movimento. A gente ainda está desenvolvendo IA para dizer se aquilo que você escreveu, se ele é decisão, despacho, sentença, com mérito, sem mérito, em parte, com... Ainda aquela TPU, sabe? Dizer qual é o bendito movimento da TPU que encaixa naquilo ali. A gente ainda está desenvolvendo IA para fazer isso. Consulta legislação, litigância predatória, resumo de documento e predição de ato de magistrado, que é a mesma coisa de sugestão de movimento para despacho. Em termos de risco, que é o que está lá no PL, o GT, que está sendo conduzido pelo conselheiro Bandeira, fez uma análise dos resultados da pesquisa e foi taxativo. O que existe hoje depositado na plataforma Sinapses e o que está descrito, porque todos esses resultados tiveram um descritivo, né, na pesquisa. É tudo de baixo risco. Ninguém que está se aventurando a desenvolver inteligência artificial de alto risco ou risco proibido.
Risco inaceitável. Nós já usamos IA. É fato. O judiciário brasileiro já usa IA. E usa com gosto. Mas a gente é super conservador no uso da inteligência artificial. A gente usa a inteligência artificial efetivamente hoje como solução de apoio para fazer as coisinhas simples e é tudo solução caseira. Até agora. Por quê? Porque aí começou a aparecer umas coisas diferentes também na pesquisa. Você utiliza LLM para atividade jurisdicional. A maioria disse, eu não uso. Mas teve 2 gaiatos lá no meio que começaram a falar, ó, estamos em processo. LLM, os grandes modelos de linguagem generativa, os GPTs da vida, ChatGPTs, Gemini, Cloud e CIA limitada. Começou a aparecer. Estamos em processo de implementação e já usamos. O fato é que, depois que surgiram esses abençoados, tudo mudou. Tudo mudou. Nada do que a gente vinha fazendo até então é divisor de águas. Antes e depois, tudo vai haver. A pesquisa desse ano, só Deus sabe o que vai aparecer. Guardem isso, tá? A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui logo adiante. Queria falar um pouquinho com vocês sobre datificação. Tá? O que é a datificação? A datificação é um fenômeno que também não é só do judiciário, embora esteja aqui aparecendo o Justiça em Números, não pensem nele, fechem os olhos, pensem no seguinte, tudo que a gente faz hoje está sendo transformado em dados. Tudo. Eu já falei da sua máquina de lavar roupa, eu já falei da sua geladeira, pense na sua rede social, no seu Instagram, no seu Facebook, quem ainda tem. Pense lá em todas as redes sociais, no X, no TikTok. Pense no seu carro, no seu Waze. Não, o Waze de graça. Cara, o Waze é um ótimo exemplo. Como que o Waze, que faz mágica, te livra de altas roubadas, pode ser de graça? Como que ninguém paga para usar o Waze? Se ninguém paga para usar o Waze, é porque você é o produto que está sendo você. O uso do Waze é você, o seu dado. Entendem? Tudo está sendo datificado. Tudo. A ideia de datificação tem a ver com a ideia de transformar aspectos que antes a gente não conseguia compreender, aspectos da nossa vida que nunca tinham sido quantificados, tudo está sendo transformado em dados. Tudo está sendo medido, coletado, armazenado, medido, e alguém está fazendo conta com isso. Isso é a datificação. A atividade jurisdicional está sendo profundamente datificada. Profundamente datificada. Todo mundo tem. O Justiça em Números é um exemplo da datificação. Mas não só, pode passar o próximo slide para mim, por favor? O meu negocinho aqui ficou de mau humor. Dá uma olhadinha, ver se ele está. Funcionou? Ah, voltou. Beleza, obrigado. Todo mundo tem aqui um painel tipo esse para chamar de seu, não tem não? Certeza que tem, não tem? É óbvio que tem. Ele pode ser mais de um jeito, mais de outro, mas todo mundo tem uma coisa parecida com essa daí para chamar de seu. Isso é a datificação da atividade jurisdicional. Tudo que a gente faz está sendo medido, coletado, armazenado, estratificado, estão transformando a nossa vida numa corrida, numa disputa, estão premiando tudo. E está tudo bem. Está tudo bem, faz parte. Metas, isso é importante, gestão por metas, gestão orientada por dados, isso é importante. Esse processo
ele enriquece, ele dá transparência, mas é uma coisa importante. E ele é importante por quê? Porque ele mostra, ele sinaliza que os dados judiciais têm valor. Os nossos dados pessoais têm valor, os dados judiciais também têm valor. Todo mundo aqui consegue dizer, os dados judiciais têm valor. Tem valor? Tem valor, é óbvio que tem valor. Mas qual que é o valor dos dados judiciais? Essa já é uma pergunta mais difícil de ser respondida. Qual é o valor dos dados judiciais? Qual é o valor dos dados judiciais? Para a gente pensar no valor do dado, é importante que a gente pense que um dado qualquer, ele tem mais valor quando ele consegue ser utilizado. Dado guardado não tem valor. Ele tem mais valor quando ele é correto. Dado errado não tem valor. Ele tem mais valor quando ele está combinado com outros dados. Quando eu consigo cruzar dados. Quando eu enriqueço dados. Dados pobres têm pouco valor. Muitos dados têm mais valor do que poucos dados, ainda que muitos dados possam me deixar confuso. Isso é um paradoxo. Se eu tenho muitos dados, eu posso até ficar com dificuldade de tomar uma decisão, mas eu me sinto confiante quando eu tenho muitos dados, porque eu acho que eu vou conseguir tomar uma decisão melhor. E dados não acabam quando eu uso eles. Na verdade, quando eu uso dados, podem surgir novos dados. E começa tudo de novo. Dado é um recurso inesgotável. E quais são as dimensões? Como eu posso pensar no valor dos dados? O primeiro grande valor do dado, na verdade, é uma dimensão negativa, é uma dimensão de custo. Dado tem custo. O custo que a gente tem para coletar ele, para armazenar ele, para organizar ele e para disponibilizar para que alguém consuma ele. Quando um advogado, uma organização, um tribunal, um escritório de advocacia, uma empresa entra em 1 milhão de processos do tribunal utilizando o token de um estagiário para verificar o andamento dos processos, como se fosse um advogado individual, qual é o custo dessa transação para o tribunal? Isso tem um custo. Esse dado tem um custo. Qual é o valor operacional do dado? Você consegue lidar? Você consegue trabalhar sem os dados? Eu consigo trabalhar sem as estatísticas da minha vara. Mas você já parou para pensar que o seu processo é um dado? O seu processo. O processo da sua unidade judiciária é um dado. O processo não é mais papel. O seu processo, os dados das partes, os endereços, os documentos digitalizados, tudo isso foi datificado. Não existe mais processo sem dados. Você não consegue mais trabalhar sem os dados. Existe um valor operacional para os seus dados. Se a gente não tiver os dados, a gente não consegue nem trabalhar. Enchente no Rio Grande do Sul. Os tribunais daquele estado tiveram que fazer o desligamento dos seus data centers, o Tribunal Regional Federal e o Tribunal do Trabalho. Ficaram com seus dados inacessíveis. Qual é o valor estratégico dos seus dados? Que tipo de decisão você consegue tomar analisando seus dados? Qual é o valor social dos seus dados? Em termos de transparência, de definição de políticas, o controle social, a fiscalização. E qual é o valor financeiro dos seus dados? Quanto os seus dados valem para uma empresa? Quanto os seus dados valem para um escritório de advocacia? Quanto os seus dados valem no mercado negro, na Deep Web? Quanto os seus dados valem para o PCC? E aqui, pessoal, eu já estou quase concluindo, mas eu preciso só fazer as últimas considerações, tá? Quase, mais 5, 10 minutinhos eu termino.
a gente está vivendo, tudo isso que eu falei para vocês, eu tenho certeza que vocês já tinham ouvido. Eu só precisava organizar essas palavras todas para que vocês conseguissem pensar nas próximas palavras que eu vou dizer para vocês. A gente está vivendo num mundo em que, embora algumas coisas possam parecer simples, mas tem muito pouca coisa simples nesse mundo de hoje em dia. Os problemas simples acabaram. Só sobraram problemas difíceis. Como, por exemplo, considerando essa infinidade de dados que a gente produz, existe algum limite para a jurimetria da atividade jurisdicional? É razoável a gente começar a pensar em algum limite para as análises jurimétricas, para a predição de tendência de decisão? É razoável a gente começar a estabelecer algum tipo de limite, de salvaguarda, de anonimização, que comece a estabelecer a preservação, por exemplo, do juiz natural? Companhias de seguro, principalmente, não vou nem, retira a companhia de seguro, litigantes estratégicos não litigam sem fazer análise jurimétrica. A definição do foro de eleição parte da premissa de entender o posicionamento decisório do foro eleito. A escolha do processo que vai subir como amostra de uma tese, isso é o desdobramento do desdobramento do desdobramento da escolha do foro. As análises jurimétricas, elas são muito mais amplas. O juiz X dá 1.000, o juiz Y dá 2.000, o juiz Z dá 3.000. Pessoal, a gente está falando de... Eles sabem muito mais do que isso. Eles são capazes hoje de dizer, doutor, por que neste caso, o senhor deu 2.000, sendo que a média decisória do senhor é 3.500, nos processos YZD, os mais recentes, o senhor deu 4.000. Isso é básico. O judiciário deve consumir soluções de inteligência artificial de mercado? Provocação já feita aqui hoje mais cedo. Quais são as implicações da gente consumir soluções de inteligência artificial do mercado? Porque para a gente consumir soluções de mercado, a gente vai ter que ajudar a desenvolver. A gente deve fornecer os nossos dados para essas entidades privadas, para ajudar elas no desenvolvimento das nossas soluções. Como a gente vai contratar essas soluções? Como a gente vai contratar essas empresas? O que vai acontecer? Quais são as salvaguardas que nós devemos estabelecer para que a nossa colaboração no processo de desenvolvimento dessas soluções não se vire contra nós, para que a gente não crie o nosso próprio Mênesis? Um outro ponto, a questão de segurança. Prometo que eu estou quase acabando, tá, pessoal? Prometo que eu estou quase acabando. À medida em que a gente datificou a nossa atividade, que tudo se tornou dado, a gente ampliou muito a nossa área de exposição. A gente criou uma quantidade enorme de serviços judiciais, de serviços digitais. Serviços digitais de um lado, dados digitais de outro. A gente criou um monte de portas, convidando os nossos inimigos para o banquete dos dados. Nós nos tornamos extremamente apetitosos para a marginalidade. Isso é fato. Eu sou coordenador do Comitê Gestor Nacional de Segurança do Poder Judiciário. Alguma coisa assim. É uma sigla enorme que fala lá que todos os grandes incidentes de segurança têm que ser comunicados lá a esse comitê. E, pessoal, é toda semana.
Toda semana acontece uma catástrofe em algum lugar. Toda semana. E assim, e é engraçado, quais são, historicamente, nós tivemos lá no passado, uma época em que o que as pessoas queriam fazer com o judiciário era mudar a página do site do tribunal, fazer um defacement, era fazer uma pichação no site do tribunal. Nossa! Depois eles queriam fazer o quê? Derrubar o serviço. O site do tribunal está fora. O PJE do tribunal está fora. Hacker. Depois eles começaram a achar o quê? Viraram terroristas. Vou sequestrar o seu ambiente. Os ransomwares. Né? E aí eles achavam que a gente ia negociar com os terroristas, e é criptomoeda para cá, criptomoeda para lá. E eles descobriram o quê? Que, cara, nada disso produzia resultado nenhum. Fazia o defacement, no amanhã seguinte a gente restaurava, fazia o DDoS, a gente ficava umas horas fora do ar, a gente se recuperava, fazia o ransomware, dava um trabalho, ransomware é um problema, quem não tem política de backup, que se cuide, ransomware ainda faz arrepiar. Mas aí o pessoal entendeu o quê? Que, na verdade, pessoal, a gente tem uma mina de ouro. A gente está sentado em cima de uma mina de ouro. Os nossos dados. E aí agora eles fazem o quê? Eles estão, a todo tempo, prospectando credenciais legítimas para acesso a ambientes privilegiados. Sabem quanto vale uma credencial, um token, um certificado A3 válido para acessar um PJE de um juiz? Uma senha de juiz para acessar um Sysbajude? O Sysbajude nem faz tanto estrago, né? Porque, na verdade, o Sysbajude, o pessoal, eles não sabiam isso no começo. Eles achavam que o Sysbajude, eles pegavam o dinheiro do Sysbajude, eles conseguiam pegar do banco e levar para uma conta e levar embora. Mas aí eles sacaram que, na verdade, o dinheiro já estava em uma conta. Aí eles descobriram o quê? O Syscom DJ, o da Caixa. Aí a gente teve problema. Eles descobriram o BNMP. Sabe o que eles podem fazer com o BNMP? Prender. Mas quem quer prender? Ninguém quer prender. Eles podem soltar. Eles podem extinguir a punibilidade muito sutilmente. Extingue a punibilidade. Reduz uma pena. Não sei eu. Imagina, 200 anos de pena transforma em 2 meses. Acessos legítimos a ambientes privilegiados. Sabe quanto vale isso? Muito dinheiro. 50 mil reais, 100 mil reais, num PCC, num comando vermelho. O que a gente pode fazer? Últimos 2 minutos. Desculpa, últimos 2 minutos. Tá? O que a gente pode fazer? Para tudo, desliga os computadores, imprime tudo, vira papel. É óbvio que não, né? É óbvio que não. Não dá, né? Não dá. A gente tem que começar a pensar que tudo que a gente faz é uma sugestão. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, tá, pessoal? Sentar e chorar não é uma opção. O que a gente pode fazer, na minha opinião, a gente tem que começar a pensar que as coisas que a gente faz, as decisões que a gente faz, elas envolvem um conjunto de riscos e oportunidades. Tudo que a gente vai fazer envolve riscos e oportunidades. O ambiente que nos cerca, as escolhas que nós devemos tomar, envolvem riscos e oportunidades. Riscos são aquelas coisas que podem estragar a nossa vida, atrapalhar a nossa organização, criar uma crise de imagem, deixar a gente fora do ar, criar um prejuízo financeiro. E oportunidade é aquilo que pode fazer a gente ser melhor. Andar mais rápido, mais produtivo, mais barato, mais eficiente. Riscos e oportunidades. E quando a gente for tomar uma decisão, porque não existem decisões certas e erradas, a gente deve entregar os nossos dados para uma iniciativa privada?
Não dá para dizer. Não dá para dizer. Não é possível, não existe resposta certa ou errada. Existem riscos, oportunidades e riscos. E a gente precisa profissionalmente sentar com responsabilidade, com maturidade, em grupo, coletivamente, e analisar riscos e oportunidades. O que eu ganho, o que eu perco, qual é o grau de risco, qual é o meu apetite. Lembrem-se dessa expressão, qual é o apetite por risco que a minha organização tem. E algumas escolhas vão ser aceitáveis, e outras não. A gente só não pode fingir que os riscos não existem e viver como se não houvesse amanhã. Porque aí a gente tem um problema. Viver como se não houvesse amanhã, o amanhã existe. E a conta chega. E a gente vai ter problema. A gente precisa identificar os riscos, analisar os riscos e tratar os riscos. Ainda que tratar os riscos signifique aceitar o risco. Eu aceito esse risco, mas eu tratei ele previamente. Eu não o ignorei. Eu não fingi que ele não existia. Gerenciamento de riscos é a única coisa que a gente pode fazer hoje. Organizacionalmente, corporativamente, é que todos nós, e essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, desculpem se eu me estendi demais, se eu falei demais, se eu fui enfadonho, mas eu tenho falado isso em muitos lugares. As nossas organizações, para o ritmo de vida, para o ritmo existencial das nossas organizações, nós precisamos incorporar uma nova disciplina nas nossas rotinas, gerenciamento de risco. A gente precisa entender o que isso significa. Como a gente faz isso? Primeiro, como a gente está fazendo aqui hoje, capacitação, já foi mencionado aqui hoje, é um excelente começo. Não vou falar o que é gestão de risco, mas eu sugiro, sinceramente, 2 providências iniciais. Governança. Por que governança? Porque ninguém é sozinho mais inteligente do que todo mundo junto. Ok? Todo mundo junto é mais inteligente do que qualquer um de nós sozinho. É fato. Isso se chama inteligência organizacional. E a governança é o que faz a inteligência organizacional aparecer. Governança. Alguma estrutura de governança que possa atuar nessa tomada de decisão, nessa análise de risco. Alguém que coletivamente, em múltiplas perspectivas, pense, componha e decida. E o segundo método, um framework amigável, tem vários. STF tem, CNJ tem, COSO é um internacional para análise de risco, super conhecido. Se familiarizem com isso e adotem alguma estratégia de gestão de risco. Meu nome é João Thiago, eu agradeço profundamente a vocês pela paciência, peço novamente desculpas por ter excedido meu tempo e agradeço a todos pela escuta atenciosa. Muito obrigado. Doutor João, realmente estamos aqui muito pensativos, né? Parabéns, né? Eu falo por todos aqui, com certeza. Gostamos muito de sua palestra e vamos pensar mais ainda, cada vez mais, realmente, de utilizar a inteligência artificial, mas administrando os riscos, prevendo numa governança, como o senhor falou.